Sejam bem-vindos ao Voo Mental, as coisas estão tudo caindo por aqui. Não era pra falar isso, não. Sejam bem-vindos ao Voo Mental, eu sou a Dani Cristina. Hoje a gente vai falar sobre a personalidade ISFP, que é a personalidade do aventureiro. Se você não fez o teste, eu vou deixar o link rápido aqui em cima. E no final do vídeo também, para você fazer, encontrar 4 letras, descobrir qual é a sua personalidade, se aproximar aí do conhecimento da sua identidade e poder desenvolver as habilidades que você precisa para ser mais assertivo, tá bom? O intuito não é criticar as personalidades. É claro que eu vou trazer aqui o meu ponto de vista, né? As características que eu tenho dificuldade de lidar. Eu já falei sobre a minha personalidade. Então, cada personalidade tem dificuldade de lidar com algumas características. Mas é importante a gente lembrar que cada pessoa nasceu para ser do jeitinho que é. Então, o que precisa ser mudado são alguns comportamentos que podem trazer malefícios para a vida da própria pessoa. Por uma falta de conhecimento, por uma instrução inadequada, né? A gente sabe que, a gente costuma falar, né, que caráter vem de berço. Só que tem berço que não tem caráter, né? Infelizmente, tem famílias que optam por ensinar de forma destrutiva ou por destruir características, oprimir personalidades, tá? Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa e vai dificultar que ela encontre quem é ela de verdade, né? Quando a pessoa não está dentro do seu natural, a pessoa tende a ficar um pouco para baixo, ficar deprimida, porque imagina, uma pessoa extrovertida cresce num ambiente sendo reprimida para ser calada, para ser quieta, ela vai ter dificuldade de colocar sua energia para fora nesse ambiente, mas ao mesmo tempo ela também vai se sentir mal, porque ela está deixando de ser ela. Então, quando a gente entende sobre isso, tanto quanto indivíduo adulto, tanto quanto pais, né, é mais fácil a gente lidar e poder instruir os filhos de uma forma mais positiva e poder ser pessoas mais positivas, né? A gente precisa entender que existe uma diferença entre temperamento, personalidade e caráter. Então, eu vou trazer aqui a minha realidade, o meu exemplo, para a gente entender, porque mais para frente, as características do aventureiro, ele tem aqui, ele pode ser, mesmo tendo a mesma personalidade, ele pode ter um caráter ou outro. Então, eu vou explicar isso melhor. Temperamento. Eu sou uma pessoa nervosa. Por quê? Meu pai é nervoso, minha mãe é nervosa. Eu convivi na infância com pessoas nervosas, então é difícil eu não ser uma pessoa nervosa, tá? Então, eu já tenho aqui no gene, né, as características. Convivi com pessoas assim na minha infância, então eu sou uma pessoa nervosa. Ponto. Só que temperamento significa que eu sou uma pessoa nervosa. Porém, a minha personalidade não é impossível quando está nervosa. Então, você não vai me xingar e eu vou ir pra cima de você. Entendeu? A minha personalidade é tolerante. Então, diante de uma situação que eu estou nervosa, como que eu vou lidar com o meu nervosismo? Eu vou tentar conversar, eu vou falar que não tô gostando, eu vou tentar resolver isso numa boa antes, tá? A minha tolerância tem limite, mas eu resolvo primeiro de um jeito mais... Então, por exemplo, como mãe, né? Eu falava um monte de vezes, nervosa. Até eu falar, não, agora chega, você vai pro canto, ou você vai pro seu cantinho, você vai, entendeu? Aí eu falava, tomava providência, não, mas eu avisava antes, várias vezes. Então, ser nervoso é um temperamento. Agir imediatamente quando você tá nervoso é uma característica da personalidade. Isso pode ser adaptado? Com certeza. Você pode aprender a lidar com isso, tá? Existe toda uma orientação. Por isso que os psicólogos existem. Tem gente que acha que psicólogo é coisa para maluco. Não é, gente. O psicólogo é um orientador de pensamento. Então, se você tem pensamentos destrutivos,
Se você é uma pessoa negativa, se você não consegue confiar nas pessoas, trata todo mundo como se todo mundo, entendeu? Porque você olhar para as pessoas com o pezinho atrás uma proteção sua, para você não se, digamos assim, apaixonar pelas pessoas e acabar se iludindo. Mas você tratar todo mundo como se todo mundo quisesse o teu mal, isso aí precisa ser tratado. Então, o psicólogo, ele serve para orientar quando você tá com uma linha de pensamento autodestrutiva, destruidora, tá? Quando você tá se sentindo muito mal, quando os seus padrões de pensamento são repetitivos. Então, tem uma série de coisas aí que o psicólogo, através da terapia, vai orientar para que você se alinhe, ok? E o caráter? O caráter é a mistura, né, do que você viveu, do que você sente, do que você é, tá? Tem linha de estudo que diz que o caráter é formado na infância, até 7 anos e tudo mais. Eu acredito que o ser humano, ele é adaptável até o fim da vida. Tudo depende do que ele escolhe para a própria vida. Dani, é possível uma pessoa errar e se arrepender e mudar? É possível. É possível. Mas avaliar isso é bem complicado, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se você quiser, assiste lá e confere a dica que eu dou para lidar. Então, o que acontece? O caráter é como a pessoa vai lidar diante de uma situação que ela pode ter, né, tido uma impulsão ali, uma reação impulsiva, por causa do seu temperamento, por causa de uma visão distorcida de mundo, por exemplo. Mas o caráter é como a pessoa vai lidar depois de racionalizar uma situação, tá? Então, são 3 coisas diferentes, a gente não pode misturar. E aqui dentro da personalidade do aventureiro, eu vou mostrar que a mesma personalidade pode desenvolver caráter diferente. Então, vamos lá. Vamos às características. Bom, os aventureiros são pessoas dinâmicas, são pessoas dedicadas àquilo que fazem, são aquelas pessoas, sabe, que gostam de botar a mão na massa, entusiastas, são cooperadores, tá? São modestos, são adaptáveis. Então, nossa, é tão bom você lidar com alguém que é flexível, né, diante das situações. Tem pessoa que não consegue lidar muito bem, que vive numa situação, por exemplo, financeira, e aí tem que mudar para outra situação financeira, a pessoa entra em crise e acha que acabou a vida. Gente, não acaba a vida assim, entendeu? A vida só acaba quando acaba, né? Se você tá em vida, tá cheio de problema, ok, vamos caçar pessoas aí, profissionais que são habilitados dentro das áreas que você tem dificuldade. Se for financeiro, por exemplo, procurar pessoas que têm capacidade de te orientar dentro dessa área e bola pra frente, segue a vida. Tudo tem solução. Não adianta fugir, o negócio é enfrentar e superar, tá? Eu tô falando isso porque às vezes eu não sei falar as coisas. E teve uma entrevista que eu falei assim, né? Tem gente que não sabe suportar as coisas, assim. Parecia arrogância, mas, tipo, é uma visão de, tipo assim, eu tava querendo dizer, gente, tem que aprender a lidar com um momento difícil. Não adianta. Nós somos suscetíveis a isso, nós somos suscetíveis a ficar doente, nós somos suscetíveis a ficar triste, a ficar angustiado, a viver luto, chorar pra caramba. Entendeu? Não adianta você tá passando por uma situação difícil e achou que acabou. Não, gente, a situação difícil ela vai passar e a gente tem que aprender a lidar. Toda situação difícil tem um jeito de lidar. Só que você tem que falar com alguém que é profissional dessa área que você está enfrentando dificuldade para você poder ser orientado. Não adianta você falar com uma pessoa que não tem experiência nessa área, a pessoa também não vai te dar solução, a pessoa vai deixar você mais pilhada ainda. Escuta isso. Se for um problema emocional, os psicólogos eles são capacitados para te orientar. Ai, mas não tem como, eu tô sofrendo porque tem gente que sofre quando se separa ou quando alguém morre.
sofre e vive aquele luto por anos, entendeu? Como é que faz com uma pessoa assim? A pessoa precisa de ajuda, gente. Não adianta você pilhar a pessoa, falar, ai meu Deus, para de drama, não adianta. A pessoa tem que procurar ajuda, tem que entender que não tá conseguindo lidar com aquela situação emocional e tem que procurar ajuda, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não é setembro, mas é um assunto muito importante. Bom, vamos lá. E foi um... eu falar bem dessa personalidade, né? Tá bom. Talvez alguém precise ouvir. Vamos lá. Na verdade, o aventureiro, ele tem uma dificuldade de lidar com crítica. Gente que não tem, sabe, resiliência, que tem dificuldade de lidar com crítica, que tem dificuldade de lidar com situações adversas, essas pessoas geralmente reagem muito mal, tá? Geralmente. Porque a pessoa entra em crise ali e ela não sabe como resolver de outro jeito. Mas enfim, talvez por isso eu tenha trazido esse tema. Mas vamos seguir aqui para não baixar o nosso humor. Bom, são pessoas que são persuasivas, mas de forma gentil. Ah, eu já não gostei dessa característica aqui não. Eu acho que eu sou um pouco... Não sou. Eu sou uma pessoa que gosta de deixar claro quem eu sou e aquilo que eu gosto. Mas eu não acho que você tem que concordar comigo. Eu não vou brigar com você, não. Eu vou ficar falando os meus... como eu acredito e vou ouvir como você acredita. Mas eu não ligo, não. São imprevisíveis. Isso é muito legal. Imagina, num relacionamento, você ter alguém imprevisível que, tipo, faz uma surpresa do nada, que faz momentos... Ah, isso é muito legal. Não é? Dá um presente do nada em uma data que nem é. Muito legal. São pessoas que ficam sozinhas para se recarregar, são introvertidos, né? Ele é ISFP. E só que o momento que eles param para refletir, em vez de refletir no passado ou no futuro, eles gostam de refletir sobre o momento atual. Então eles ficam pensando sobre atitudes que eles tiveram, que alguém tiveram com eles. E geralmente eles, sabe, tipo meditam sobre o momento. E aí quando volta transformado. São pessoas enérgicas, então gostam de esportes radicais, né? Pessoas competitivas. Ai, esse negócio de ser competitivo é complicado, dependendo da área. Eu conheço um casal que sempre em casa, sabe? A gente fazia comida, né? Uma comidinha e jogos assim pra divertir. E aí, quando eles iam em casa, gente, me virava uma rivalidade quando a gente sentava pra jogar, porque a mulher não aceitava perder pro marido. Podia perder pra qualquer pessoa, menos pro marido. Então ela tem um senso de competição com o marido. E às vezes era engraçado, às vezes acabava o clima da brincadeira, mas às vezes era engraçado. Eu também tinha isso também, né? Mas eu acho que comigo acontecia muito porque eu era muito zoada quando eu perdia, tá? E aí eu ficava pé da vida pra não ficar sendo zoada, né? Porque eu perdi. Mas ser competitivo no ambiente de trabalho pode ser saudável, se for direcionado, né, de uma forma saudável, acho válido. Acho válido, eu já trabalhei em lugar que era separado equipes, a gente tinha meta para bater de venda e tudo mais. É bem saudável para o ambiente de trabalho, porque te estimula, né, fechar mais vendas e correr atrás e tudo mais. É legal. Agora, se for só pra oprimir, não é legal não, tá? São pessoas encantadoras. Eu fiquei imaginando essas pessoas encantadoras. Sei lá, gente, o que é uma pessoa encantadora? Cada personalidade tem características que gostam em outras pessoas. Mas são pessoas que valorizam a harmonia, se desprende facilmente de uma crítica. E eu vou até comentar sobre isso daqui. Eu sou uma pessoa que eu também gosto de manter a harmonia. Então, tipo, se eu tiver num ambiente e alguém chegar com uma piadinha besta querendo me zoar,
Eu faço igual, sabe? Não sei se vocês vão entender, não sei quem tá assistindo, mas se você tiver filho, você vai entender melhor. Quando você sai com a criança, todo mundo vai entender que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Você sai com a criança, às vezes você foi a criança. Aí você quer uma coisa que não pode. Tipo, né? Não é para sua idade. Um brinquedo no parque de diversão, por exemplo. Não, você não pode, você não tem idade. Aí a criança fica puta. Aí o que você faz? Aí você fala, tem um joguinho aqui, tem um não sei o que aqui. E aí você distrai a criança pra uma outra coisa. Então eu faço isso. Quando eu tô num ambiente que a pessoa vem fazer uma zoação comigo e eu acho que não vale a pena, eu faço isso, eu mudo de assunto, eu finjo que eu não ouvi, eu dou uma de idiota e tá tudo certo. Eu até já fui chamada de dissimulado por causa disso, porque eu não vou entrar numa briga à toa, que não tem fundamento, não tem resolução, sabe? Eu já sei que você não gosta de mim, você vai ficar enchendo meu saco, nem sei porque que você tá aqui, nem sei porque que eu tô aqui perto de você, sabe? Eu sou dessas. Só que se for um comentário ácido, com sarcasmo, querendo me ofender, aí já é outro nível. Lembra que eu falei que eu não trato as pessoas iguais? Então, quando alguém faz um murmúrio sarcástico, com acidez ali, aí eu vou das duas uma. Ou eu vou cuspir o veneno, entendeu? Que já aconteceu, já fiz isso. Ou na hora eu fecho a boca, só olho pra pessoa e saio fora. Tipo assim, ficou claro. Também nunca mais eu olho pra essa pessoa, não converso, não cumprimento. A pessoa morre pra mim, tá tudo certo. Tu vai viver tua vida, eu vou viver a minha. Pra eu entrar numa discussão, tem que ser algo que tenha solução. Tipo, você tá debatendo um negócio que a gente tá fazendo, tá organizando um evento, a pessoa vem e dá um coisa, eu vou e... Não é assim não, vamos fazer assim, assim, assim. Tem uma solução, é uma situação que demanda uma solução. Caso contrário, eu nem entro numa briga, gente. Nossa, eu não gasto minha energia, juro. Gente do céu. Olha, pra mim falar com alguém, pra mim resolver, tem que ser alguém que eu acho que vale a pena. Caso contrário, eu viro as costas e saio fora. Deixa a pessoa sozinha. Eu, hein? Tô fora. Enfim, vamos seguir. O aventureiro não planeja o futuro. Imagina lidar com uma pessoa assim e essa pessoa, vida financeira. Vixe, Maria. Aventureiro, eu imagino aquelas pessoas que gastam dinheiro com balada, gastam dinheiro com farra, gastam dinheiro com tudo. Aí chega com 50 anos, fala, poxa vida, não tenho nenhuma casinha? Querido, tu não planejou a tua vida financeira? Queria só farra? Eu até tô pensando numa pessoa assim agora. Ai, meu Deus. Bom, são pessoas caridosas, ok, altruístas. Aqui que tá o ponto. Essas características são de quem é aventureiro, assertivo. Então, tem características que a pessoa não aprende a lidar. Por exemplo, o fato da pessoa não planejar financeiramente. Se essa pessoa não aprende, não amadurece na vida financeira, não para pensar, poxa, né, preciso pensar na minha vida, não posso fazer tudo o que dá vontade, que o meu coração explode, que minha personalidade pede, essa pessoa vai ter sérios problemas no futuro. Então, a caridade e o altruísmo é uma coisa que, se o aventureiro não dosa, não tem maturidade, o que acontece? Ele pode fazer algumas bondades dessa e passar raiva alguma vez, e aí essa pessoa parte do altruísmo para o lado completamente oposto. Aí vira uma pessoa egocêntrica, egoísta, manipuladora, que nossa, tem um ranço que eu tenho na vida. Vixe. E egotista. Mas eu vou aqui me defender, tá? Já falaram que eu era uma pessoa que fala muito de mim. Gente, você quer que eu fale de quem? Você quer que eu fique falando mal de todo mundo? Não é uma característica minha.
Pra me falar de alguém, tem que ser alguém que fez alguma coisa pra mim. Ok? Mas eu não fico cuidando da vida das pessoas. Não mesmo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de falar de mim, também das minhas características positivas. Eu sou de um ambiente machista, né? Minha família é machista. Eu tive relacionamentos com pessoas machistas, tá? Não vou abordar quem foi e quem não foi, eu já tive vários namorados. Mas eu quero deixar claro o seguinte: falar das minhas qualidades eu não vejo assim como alguém que me acha maior que os outros, não. Mas eu quero que as minhas qualidades sejam vistas. Por quê? Eu já lidei com gente que não valorizava aquilo que eu fazia, que não me dava o crédito, nem o mérito que era meu. Entendeu? Eu já convivi com isso em relacionamento. Então eu fazia uma coisa super legal, uma pessoa falava, eu fiz um negócio super legal. E aí alguém ligava, falava, vamos fazer tal coisa? Chamava a gente. Aí falava assim, não, a gente não pode ir porque a gente tá cansado, porque a gente tá limpando a casa, porque a gente tá não sei o quê. E quem fazia era eu. E essa pessoa tava deitada com o controle na mão. Então, o fato de lidar com pessoas que não valorizam aquilo que você faz é bem ruinzinho. Então, sempre quando eu tinha oportunidade, eu deixava claro, não, isso aqui foi eu que fiz. Isso daqui foi eu que fiz. Tanto é que teve relacionamento que quando eu terminei, eu ouvi gente falar que eu era aproveitadora. E eu pensei, por que eu era aproveitadora? A pessoa não faz ideia de quantas vezes eu trabalhei sem almoçar. Entendeu? Trabalhei sem descansar, trabalhei sem jantar. Trabalhei sem salário. A pessoa não faz ideia. A pessoa não faz ideia do que eu vivia. E aí vem querer falar alguma coisa. Então, eu sempre gostei de deixar claro quem eu sou, aquilo que eu faço, porque já teve momentos da minha vida que eu lidei com pessoas que não valorizavam aquilo que eu fazia. Pelo contrário, competiam comigo e levavam o mérito por aquilo que era meu. E aí eu fiquei como o quê? Como uma pessoa aproveitadora. Entendeu? Seguindo. Hashtag vai doer. Bom, tem gente que tem a característica aventureira e é caridoso, e tem gente que tem a característica aventureira que é egoísta, manipulador, egocêntrico. É difícil identificar isso daqui, viu? Vou deixar isso bem claro. É difícil identificar uma pessoa boazinha porque está tentando receber amor, porque